Bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Inscreva-se, compartilhe, e nos vídeos que apreciar clique no sinal de positivo. Esteja à vontade para interagir fazendo perguntas, colocações ou sugestões. Revista super imbecilizante defende obediência servil. No final de maio, a revista Super Interessante publicou uma crítica às declarações de Bolsonaro durante a reunião ministerial divulgada um pouco antes. O presidente de Banânia, ou Brasil para os íntimos, defendeu o armamento civil, o que enfureceu Alexandre Versinhasse, o editor super ruminante da revista. E já na primeira linha do texto, Alexandre faz questão de deixar claro que não sabe do que está falando. Garantir o acesso da população a armas de fogo não é, e nem nunca foi, uma proposta de segurança pública. Armamento civil é um direito decorrente da inviolabilidade da propriedade privada. Se alguém é impedido de defender sua propriedade, a começar pelo seu próprio corpo, isto é, sua vida, ele simplesmente não é dono dessa propriedade, o que significa dizer que ele não é dono de si mesmo, que a preservação de sua vida está à disposição das vontades de um terceiro, que pode ou não considerar que vale a pena protegê-la, conforme o seu próprio arbítrio. A partir do momento em que nos é impedido dispor de formas de defesa de nossas propriedades privadas, conforme cada um julgar adequado, já estamos em um regime autoritário. Quem não é livre para defender a si mesmo, não é livre de forma alguma. Combater o crime não é a razão para armar a população. O texto segue com uma nova dose de sapiência bovina. O autor identifica o Estado com o bem. Ele sequer cogita qualquer possibilidade do Estado, seus capangas ou seus mandantes serem agentes de agressões sistemáticas contra pessoas pacíficas. Provavelmente nunca chegou ao seu conhecimento qualquer notícia de violência policial, abuso de autoridades políticas ou desmandos de oficiais de justiça. Acredite, Sr. Bovino Gadoso, não há razões para se temer o Estado. A Super Interessante, uma revista isenta de qualquer viés ideológico, garante isso. Versinhasse não consegue esconder o grande amor que nutre por seus capatazes. Para ele, somente as autoridades escolhidas por meio do bizarro show de calouros chamado eleição devem decidir como cada um de nós pode conduzir a própria vida. Devemos confiar no mesmo tipo de autoridade que, na Alemanha, durante os anos 30 e 40, fez uma campanha para limpar a sociedade de ameaças à saúde pública que alguns indivíduos representavam. Devemos confiar no mesmo tipo de autoridade que tantas vezes mete seu povo em guerras, quebra economias ou mata de fome seus cidadãos. Na verdade, ele quer que confiemos exatamente no mesmo tipo de autoridade que deixou a praga de Wuhan se espalhar, que censurou médicos, que manipulou informações e depois ainda proibiu os cidadãos pacíficos de se locomoverem e trabalharem. Versinhasse quer que confiemos 100% no Estado. E como era de se esperar de um bovino gadoso tão fiel aos seus capatazes, Alexandre apela para a autoridade da Constituição como um religioso apela para seu livro sagrado. Acontece que nem entre os especialistas em regrinhas arbitrárias apelidadas de leis há qualquer consenso se o lockdown é ou não é constitucional. Cada jurista interpreta as leis conforme seus caprichos, e cada rei do gado escolhe o jurista que lhes for mais conveniente. No final, o que vale é a vontade de quem tem o chicote na mão. Mas para o nosso autor, longe de autoritarismo, essa é, na verdade, a mais pura expressão da liberdade. Regras positivadas não são leis e só servem para criar confusão. O direito de um é sempre a obrigação de outro. Dizer que saúde é um direito e que o Estado tem a obrigação de provê-la é o mesmo que dizer que existe um grupo de pessoas que devem ser obrigadas a trabalhar de graça, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam os que vão ter de trabalhar para pagá-los. Porém, se receber pelo trabalho é um direito, não ter roubado a parte dos frutos desse trabalho também o é. Ou seja, os direitos positivados entram em conflito entre si, e não há critério objetivo para se decidir qual tem prevalência sobre qual. A lata de lixo chamada Constituição não passa de uma miscelânea de contradições.
Somente em uma sociedade de leis privadas, os conflitos de interesses podem ser conciliados de forma pacífica por meio da adesão voluntária de cada indivíduo a diferentes sistemas de governança concorrentes no mercado. Sistemas esses que, por serem privados e de adesão voluntária, possuem incentivos e punições mercadológicas claras para suas ações e são escolhidos por seus usuários conforme melhor se ajustem às suas necessidades específicas. Ao contrário do que Alexandre Versinhasse acredita, a democracia não soluciona os conflitos, ela os agrava. Num regime democrático, o que menos importa é o que faz sentido, o que é justo ou o que é ético, mas somente o que é politicamente mais vantajoso para quem for capaz de fazer mais pressão. Por isso nos vemos em eternos cabos de guerra, como o que acontece atualmente entre Bulbasauro e os governadores. Claro que, como estamos falando de uma revista de divulgação científica para o senhor gadoso de escolaridade média, não poderia faltar uma acusação de pensamento anticientífico contra quem se opõe ao lockdown. Parece que nosso autor possui um espírito tão enormemente democrático que considera até mesmo a ciência uma questão de opinião da maioria. Quer dizer, da maioria que concorda com ele, exatamente como militante de qualquer partido político, e precisamos reconhecer que isso é deveras democrático. Acontece que não faltam exemplos históricos de que a ciência costuma estar do lado de quem desafia o status quo. Assim foi com Darwin, com Einstein, com Newton, com Galileu e por aí vai. Mas não precisamos ir tão longe. Existe um número considerável de cientistas que alegam que o lockdown não é efetivo, inclusive com experiências de países como Bielorrússia, Suécia, Japão, Singapura e Coreia do Sul, que não adotaram essas medidas restritivas e tiveram resultados muito melhores. E a julgar pelo resultado que estamos vendo aqui em Banânia, o lockdown não está parecendo ter sido a melhor das opções. Além disso tudo, o caroço de feijão no bolo de cocô ficou para o final do artigo, quando o autor confunde seus delírios estatais com a realidade. Para ele, o que Bulbasauro pretende é armar apenas seus apoiadores, como o Nicolás Maduro da vida. Se Bulbasauro quisesse agir como o rei do gado vizinho, ele teria proposto mais restrições ao acesso a armamentos, como tem sido feito na Venezuela desde 2012, com crescentes proibições para a aquisição de armas de fogo pela população civil. Isso é, curiosamente, o que o autor do artigo defende. Parece que a única desobediência tolerada para superinteressante é a desobediência à inteligência. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!